Agora tá ok? Agora tá, Norma. Obrigado. Então tá. Bem, eu sou a Norma, né? Sou pesquisadora da área de socioeconomia do IDR Paraná e agora estou na coordenação do Polo de Pesquisa e Inovação de Pato Branco e tenho essa experiência, esse trabalho que eu faço questão de dizer que não é um trabalho de uma pessoa, é um trabalho de muitos atores, né? E eu agradeço o convite de poder estar compartilhando essa experiência desse grupo que trabalha aqui na região sudeste do Paraná, que está fazendo tanto com os agricultores como com os consumidores. Então, a tela eu mostro um dos folders que a gente organizou para estar divulgando essa experiência, que são as feiras, né? E também faço questão de dizer que a frase que um pouco sintetiza um pouco o nosso trabalho é: eu conheço quem planta minha comida. Quer dizer, o objetivo desse trabalho é pensar como que a gente, que trabalhamos com os agricultores, aproximamos esses agricultores de outros mercados, mas também, né, lembrando que também nós somos consumidores, como que a gente consegue que os consumidores tenham acesso a esses produtos, esses alimentos mais saudáveis, esses alimentos dos agricultores da localidade, né, da região, com preço justo, né? Então, foi pensando um pouco nisso que esse projeto ele começa de uma forma bem localizada e começa a criar corpo a partir dos atores e das pessoas e das instituições que começam a fazer parte dessa parceria. Opa, aqui não está indo. Eu estou com algum problema que ele não vai. Aqui, deu. Então, essa feira, essa experiência de feira de cestas, ela começa de uma forma bastante singela. Em 2017, o pessoal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui do campus de Pato Branco, começou a organizar uma feira dentro da universidade. E nós, um grupo, né, a gente começou a ter acesso a esses produtos. Entretanto, no período das férias, a gente não tem essa feira, né? Então, o município perde esse acesso a todos os funcionários e estudantes que são da UTF, que têm isso semanalmente, perdem esse acesso. Então, em janeiro de 2018, o que aconteceu é que a gente começou a conversar com os agricultores e um agricultor se disponibilizou a trazer, né, os seus produtos na nossa rua, tá? Essa é a rua que eu moro, inclusive, esses são meus vizinhos, e nós começamos a conversar com esse agricultor, que ele começou a vir uma vez por semana na nossa rua, e os vizinhos se encontravam, tomavam seu chimarrão e faziam suas compras. O que aconteceu é que de uma semana para outra, a gente começou a perceber que tinha mais gente, os vizinhos da rua de baixo, algumas outras pessoas, alguns parentes, alguns amigos. Como nós percebemos, nós tínhamos pessoas vindo de outros bairros de carro para comprar desse agricultor. Então, no final do mês, né, no primeiro mês já, a gente percebeu que a gente tinha espaço para estar ampliando isso com uma nova família. Então, nós, com o trabalho do projeto Rede de Referência, a gente trabalhava com uma família em Coronel Vivida e convidamos essa família, que é o Luiz e a Flávia, para vir compor junto com o Valdecir, que era aqui de Pato Branco, para estar atendendo esse público, né? E, a partir disso aí, formou-se, então, a famosa feirinha da Rua Bolívia, né? Então, não foi por um projeto institucional, mas foi uma organização dos consumidores, né? Só que, como a gente tem as nossas instituições e a gente trabalha com isso, com a questão dos circuitos curtos, a gente falou, nossa, nós temos uma experiência na nossa mão. Então, nós formalizamos isso num projeto, em parceria ao TFPR e, na época, o IAPAR, o IDR, né, o IDR Paraná, fizemos um projeto onde a gente pensava como que a gente poderia estar estruturando uma feira na rua, que seria uma novidade no nosso município. Infelizmente, né, a gente começou a correr atrás e a gente começou a perceber as dificuldades disso, porque entramos em contato com a Secretaria da Agricultura, com a Vigilância Sanitária,
e eles colocaram uma série de problemas de estar fazendo essa feira na rua. É porque não tem banheiro, porque não tem torneira, no dia de chuva, né? E muitos dos argumentos são coerentes, né? Então, apesar de todos os vizinhos terem se reunido, feito um documento em conjunto dizendo que gostariam que tivesse essa feira na rua, a gente teve que transferir essa feira para um outro ambiente. Então, né, em junho de 2018, né, todo esse trâmite levou todo esse tempo, a gente inaugurou a feira do bairro Primavera, né, a feira de produtos orgânicos e artesanais do bairro Primavera. Então, nessa proposta, além dos produtos orgânicos, nós inserimos também os produtos das agroindústrias familiares. Então, ampliamos o número de agricultores, aqueles agricultores foram com a gente para a feira, mas junto conosco também nós ainda temos, inclusive, a participação da Cooper Vereda, que é uma cooperativa só de produtos orgânicos, né, que tem mais de 40 famílias. A gente tinha um agricultor que produzia produtos a partir de suínos, né? Ele tinha o SIM, ele era aqui de Pato Branco, então a gente conseguiu consolidar uma feira nesse bairro. Então, desde junho de 2018 até hoje, a gente tem essa feira, teve algumas alterações de alguns agricultores, mas ela já está totalmente consolidada, né? Apesar da curva que o Moacir colocou que existe de vida dessas feiras, né? Que tem um decréscimo, depois começa a crescer novamente, a gente está num processo, por enquanto, só de crescimento, né? E aí, outra questão que a gente começou a perceber, né, mesmo tendo essa feira e tendo uma experiência rica nisso, é que muitos nos diziam assim, a gente não tem condições de ir na feira, né? Apesar de a gente ter feito uma feira que começava a partir das 7 horas, para permitir que algumas pessoas passassem antes de ir para o trabalho, a grande maioria tinha muita dificuldade de participação. Então, a gente começou a perceber a necessidade de estar pensando outras formas de que esses consumidores tivessem acesso a essas cestas. Então, a gente estruturou uma cesta, uma entrega de cestas, mas foi de uma forma bastante, eu digo, amadora, né? A gente teve o apoio dos nossos bolsistas, então era um formulário que passava pela internet, o pessoal escolhia o produto, tinha o produto, o preço, mas tinha toda uma dinâmica de relatórios que tinha que se passar para os agricultores, que era bastante complicada, a questão da entrega, né? Os alunos faziam entrega a partir do momento de intervalos de aula, então foi um processo bastante complicado que, da parte dos consumidores, houve bastante interesse, né? E o pessoal estava bastante satisfeito, mas a gestão desse processo foi bastante complicada. Tanto que o Everton, né, que fazia toda a gestão da parte do sistema, ele deixou de ser bolsista e a gente acabou não conseguindo dar continuidade a essa experiência. E foi nesse processo, né, que a gente teve contato a essa proposta que o Felipe já apresentou para vocês, que é uma proposta regional do Fórum Regional das Organizações e Movimentos Sociais do Campo e da Cidade, a plataforma da comida saudável, que a gente começou a conversar e a gente percebeu, nós tínhamos tido uma experiência com as cestas e continuamos com a feira, e eles também tinham tentado fazer um sistema de entrega de cestas, mas também não tinha dado certo. Então, nós começamos uma parceria, conversar o que cada grupo poderia estar apoiando e montamos, então, a partir daí, uma comissão municipal para trabalhar tanto as feiras quanto as cestas de produtos orgânicos e artesanais dos bairros de Pato Branco. Então, essa comissão acabou sendo formada, né, pelo IDR Paraná, pela UTF-PR Campus Pato Branco, pela Secretaria Municipal da Agricultura de Pato Branco, que já participava da questão da feira. E aí se incorporou a isso, né, a Acessoar, o CAPA, a Cooper Vereda, a Rede Ecovida de Agroecologia, os sindicatos metalúrgicos e os sindicatos comerciários.
Então, com esse grupo, né, nós começamos a fazer toda uma nova discussão de como que a gente poderia estar ampliando esse acesso dos consumidores de Pato Branco a esses alimentos que a gente considera muito mais saudáveis, né? Já daí, ainda em outubro de 2018, que nós temos a Semana da Alimentação Saudável, né? Foi a primeira atividade que nós fizemos em conjunto. Nós fizemos um seminário que foi feito lá dentro do Sindicato dos Metalúrgicos, onde a gente convidou a Cláudia Petri, acho que muitos conhecem, né? Do NEA da Universidade de Passo Fundo, para estar conversando para a gente o que é uma alimentação saudável e agroecologia. Paralelo a isso, a gente, além de um lanche saudável, nós fizemos uma feira durante a noite, e com isso nós tivemos uma participação de mais de 100 pessoas, entre agricultores, entre consumidores e entre estudantes, então que deu acho que um embasamento para a gente estar dando continuidade às nossas atividades. Então, a partir daí, nós abrimos a nossa segunda feira, né? Então, a segunda-feira é no bairro do Cristo Rei. A gente tentou inicialmente reproduzir o que nós fizemos no bairro Primavera, de estar organizando essa feira dentro das instalações da paróquia do Cristo Rei, mas a gente percebeu que as condições que a gente tinha de pedra brita no estacionamento, não tinha cobertura, uma série de coisas, a gente não teria aprovação da própria vigilância e também não teria um ambiente ideal para estar fazendo essa cesta. Então, essa feira, né, ela foi implantada em janeiro de 2019 no Sindicato dos Metalúrgicos, onde ela ocorre até hoje. E uma parte importante também desse processo de estar junto com a plataforma da comida saudável é que nós começamos a organizar, inclusive, um regimento, né, que foi discutido tanto com os agricultores como com o grupo de apoio, mas também com os consumidores, onde a gente vai estar dizendo quem pode participar dessas feiras, como é essa organização, né, e todo o cuidado que precisa ter com os produtos, quais são os produtos que podem ir para a feira, quais não podem, né, para a gente ter uma forma clara, né, para todos, transparente, de como essas feiras e futuramente as cestas poderiam funcionar. Tanto que, em outubro de 2019, nós fizemos a nossa segunda Semana da Alimentação Saudável, onde a gente ampliou a programação. A gente teve uma série de eventos nas feiras, né, discutindo e incorporando essa discussão da alimentação saudável com os consumidores, mas também a gente fez um seminário. Nesse seminário, vocês estão vendo aí, tem a queridíssima Islândia, que todos vocês, a maior parte de vocês conhecem, é a professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Paraná, que veio nos dizer o que é um alimento saudável, né? Tivemos a palestra do Dr. Roberto Yamada, que também, na época, era coordenador do curso de medicina da UniOeste, que vai estar dizendo os problemas que a gente poderia ter numa alimentação com ultraprocessados, com uma alimentação com agrotóxicos, né? E a Lisa, a Elisângela Belandi Loz, da Acessoar, que vai estar nos dizendo é possível acessar esses alimentos saudáveis aqui na região e mostrando um pouco como isso ocorre no sudoeste do Paraná. Outra experiência bem interessante nessa semana é que nós organizamos aquilo que o Moacir e o Ivo comentaram, de estar levando os consumidores para as propriedades, para as unidades de produção das famílias que produzem para as nossas feiras. Então, nós tivemos um dia todo junto com os agricultores, com um almoço maravilhoso, né, onde os consumidores conseguiram conhecer, né, dar um pouco conseguir colocar aquela foto, né, que o Moacir falou, mas dar um pouco o rosto para aquele produto que ele estava comprando a cada semana nas nossas feiras. E aí, em tempos de Covid-19, levamos um susto, né? A gente não sabia inicialmente como que a gente ia dar continuidade, então, nas primeiras semanas a gente continuou fazendo a feira, mas os próprios feirantes muito preocupados, a população desapareceu e a gente achou que a gente não teria como dar continuidade a esse processo das feiras. E, né, surpreendentemente, falando só em feira,
Hoje, a gente fazendo uma avaliação com o pessoal da cooperativa e com os agricultores, a gente não tem os dados ainda sistematizados, mas praticamente dobrou o volume comercializado nas nossas feiras. Por quê? Porque muitos daqueles que comiam fora, começaram a comer em casa, e muitos também estão buscando alimentos mais saudáveis a partir dessa preocupação premente da questão da saúde, né? E a outra notícia boa é que nós conseguimos, então, junto com a plataforma, o Fórum de Entidades, junto com a Unicafes e a Cressol Basé, eles conseguiram organizar um sistema, né, um site regional, onde para que viabilize a compra, né, a solicitação dos pedidos das cestas. Então, é um site onde ele tem várias abas, cada município tem uma aba, por exemplo, Francisco Beltrão tem uma aba, nós temos outra, e cada aba é organizado e estruturado por seu município. Então, toda a organização, a gestão de como funciona, como que esse deve se organizar, ele é totalmente diferente de um município ao outro, né? Mas, no nosso caso, a gente usa a feira como a base para isso, quer dizer, nós pensamos na questão da logística dos agricultores, porque nós temos agricultores de Coronel Vida, nós temos agricultores de Verê, né? Nós vamos ter agricultores de Itapejara. Então, como que esses agricultores iam estar entregando essas cestas aqui em Pato Branco? Então, eles trazem, a gente tem um sistema muito parecido com a Coaopa, né? No sentido de que tem um período de pedido até terça-feira à noite, de quinta-feira a terça, os consumidores fazem o seu pedido no site, escolhendo, né, os produtos que quer, já faz o pagamento diretamente com cartão de crédito, ou por boleto, ou por depósito, né, porque isso foi possível porque a Cooper Vereda assumiu a gestão desse processo, que era um processo que a gente tinha dificuldade na outra proposta, porque o pessoal tinha que pagar em dinheiro, porque a gente não tinha um CNPJ para, por exemplo, ter um cartão de crédito, né? Então, aí eles fazem o pedido, na quarta-feira a gente repassa isso para os agricultores, eles preparam os produtos, trazem nas feiras a gente termina de finalizar a organização das cestas, porque cada um sai o seu produto, tem cestas que têm produtos de vários agricultores, nós organizamos essas cestas e algumas cestas são entregues nas feiras e alguns são entregues nos domicílios. Então, dessa forma, nós conseguimos viabilizar e está entregando nesse período de Covid, que tem toda essa preocupação, os produtos para aqueles que não querem participar da feira. E na feira, a gente tem todos os cuidados, né? Os consumidores foram orientados a estar utilizando o álcool gel quando chega e quando sai, utilizar a máscara, né? Aqui você percebe que tem uma pessoa esperando, quer dizer, a gente solicita que quando tiver uma aglomeração, o pessoal espere um pouco para ser atendido. Então, todo esse processo de organização foi acontecendo normalmente e hoje a gente percebe que os consumidores se sentem bastante seguros de estar indo nas nossas feiras sem grandes problemas, né? E aí eu deixei também para vocês o site, se vocês quiserem ver, conhecer, porque daí vocês vão ver lá como ele funciona, tem toda a explicação do funcionamento e também as abas diferentes, né? Tanto esse aí é o de Pato Branco, mas você vai poder acessar a aba de Francisco Beltrão, que tem uma organização bem diferente da nossa, mas esse sistema nos ajudou bastante, porque ele já dá os relatórios de uma forma um pouquinho menos trabalhosa, menos manual do que você está colocando em Excel e fazendo todo esse processo, e isso está nos facilitando bastante. E as cestas, a gente fez no mês de julho, de testes, então no mês de agosto a gente já começou a divulgar, e realmente já está sendo uma experiência que nós temos várias famílias que estão acessando. Mas como eu disse o Moacir, todo mundo adora a feira, né? Então a gente ainda tem um grande grupo de consumidores que prefere estar comprando aí diretamente dos agricultores nas feiras. E aqui a gente está falando de feira, né? E eu digo que feira é muito mais do que um local para compra de alimentos. Então, nessa feira a gente tem
de vez em quando a gente faz um trabalho com profissionais da saúde, onde você vai estar discutindo a questão da saúde, mede a pressão, discute algumas coisas sobre a questão da alimentação. Nós fazemos oficinas, aqui tem uma oficina de vermicompostagem, né? Como que você vai estar utilizando o teu lixo orgânico para transformar em compostagem. Atendimento aos alunos, então nós temos escolas que vão nos visitar, que conversamos com os professores, conversam com a gente qual é o tema que eles estão querendo discutir com os alunos, a gente tenta apoiar nesse sentido. Então, então a gente percebe que os consumidores, né, começam a perceber a feira como um espaço muito além daquele espaço que não seria um objetivo pequeno, mas muito além daquele objetivo de só comprar o meu alimento, né? Mas como um momento, um local onde há uma série de trocas, né? Entre tanto os agricultores com os consumidores, entre consumidores, né? A gente vê o pessoal trocando receita, oferecendo para levar fermento natural para fazer pão. É uma série de coisas que você vê no dia a dia da feira que faz esse local ser um local tão querido e tão agradável para todo mundo, né? E aí, nesse sentido, já me perguntaram se é feira no bairro ou se é feira do bairro. A feira começou como no bairro, mas a gente percebeu que a nossa feira é do bairro, porque cada bairro tem que ter seu grupo de consumidor, tá? Então, não tem como um grupo pequeno estar ampliando esse número de feiras, tá? Sem que você tenha um grupo naquele local que acolha, né, essa feira, que nos ajude no dia a dia dessa feira, que nos ajude a divulgar, que nos ajude a fazer uma avaliação do que está certo, o que está errado, o produto está bom, o produto não está bom, podia fazer diferente. Eles conhecem, né? Cada morador do bairro conhece os recursos que esse bairro tem. Então, a gente percebeu que é muito importante ter isso. Então, no nosso projeto, né? No projeto, a gente abre a feira a partir do momento que tem um grupo naquele bairro que vai estar nos apoiando nesse processo. Então, aqui a gente tem o grupo do bairro Primavera, né? Aqui é o do Cristo Rei, e aqui, né, ontem nós tivemos a avaliação da vigilância sanitária ao centro comunitário do bairro Planalto, tivemos a boa notícia que o local foi liberado, então, daqui a 15 dias nós vamos estar abrindo uma nova feira num bairro que tem uma dinâmica um pouco diferente, é um bairro muito grande aqui de Pato Branco, e que ele é caracteristicamente de trabalhadores. Então, se a gente abrisse as feiras no dia de manhã, como a gente faz nos outros bairros, a gente teria muita dificuldade desse consumidor estar acessando da mesma forma, né, esses produtos. Então, essa feira vai ser noturna, na verdade, ela vai começar às 5 da tarde até às 9 da noite, para viabilizar isso. Então, ela é perto de uma escola, as pessoas que saem da escola, os pais que vão buscar as crianças já podem estar passando na feira, e de uma série de... Então, vai ter uma dinâmica um pouquinho diferenciada das outras feiras, e a gente está com uma expectativa muito grande em relação a ela, né? E daí, para finalizar, mas não, colocando um pouco os desafios desse processo, né? E eu acho que o principal desafio desse projeto, que a gente percebeu, é realmente essa parceria local, né? Das associações de bairro, das associações de funcionários, de algum grupo que vai estar recebendo essa feira e vai estar nos apoiando nesse processo de feira, né? Então, esse é o que a gente chamaria, vocês chamariam dos grupos de consumidores. Então, são consumidores que vão estar dizendo, a feira é importante para nós, e então nós temos um papel a cumprir que é um pouquinho maior do que o papel de só comprar, mas também de viabilizar a continuidade dessa feira no nosso ambiente, né? Valorizar o trabalho de todas as instituições e organizações que atuam no acompanhamento e organização da produção, transformação e comercialização. A gente percebe que não tem como você trabalhar o processo de comercialização sem pensar o trabalho que é feito na transformação, na produção, né? Entre todo o trabalho de estar pensando a família do agricultor. Então, e isso a gente percebe que é transferido
para a confiança que o consumidor tem com esse produto, né? Eu tenho uma bolsista, a Cecília, ela fez um trabalho com os consumidores no ano passado e trabalhou um pouco essa questão das relações de confiança. E é interessante ela perceber isso, que a confiança no produto, ela parte da confiança que eu tenho com a família de agricultor que eu conheço na feira, com as pessoas e com as organizações que vão estar atuando junto, e até o próprio grupo de consumidores do meu bairro, que são referência e acabam referenciando aquele produto que vai ter um selo, né? Além da certificação orgânica, mas também um selo social no sentido de ter um grupo de atores que vai estar referendando esse produto, né? Compor um grupo diferente e diverso, garantindo uma maior autonomia à feira e a diversificação de produtos. A gente percebeu que é importante ter produtores individuais, produtores em cooperativa, ter produtores que trabalham a questão das hortaliças, mas também ter os panificados, ter o pessoal que trabalha a questão da transformação de suínos, ter diferentes grupos. Por quê? A gente já teve agricultores que, por uma razão ou outra, não conseguiram continuar participando das feiras, mas como a gente tinha um grupo bastante diverso, sempre a gente conseguia estar sanando, né, essa ausência, que é bastante complicada, considerando que as nossas feiras não são tão grandes. Como a gente definiu de fazer nos bairros, são pequenas feiras que acontecem em locais descentralizados. Então, não tem uma feira muito grande. 1 ou 2 agricultores, quando eles saem do processo, realmente eles fazem falta, né? Tanto na questão de ter uma família a menos, mas também na própria diversificação dos produtos que são oferecidos, né? Estabelecer um meio de comunicação entre diferentes consumidores. No começo a gente achava que isso era bastante complicado, que as pessoas não queriam participar, mas tem um núcleo de consumidores que tem um contato direto com os agricultores, solicitando, vai ter isso nessa semana, nessa vez eu tenho que fazer uma festa, eu preciso de uma quantidade maior, e uma série de trocas que a gente começa a perceber, inclusive de produtos. Olha, normalmente você não traz isso, uma punk, né? Algum produto diferenciado, será que alguém conseguiria trazer? Então, uma série de coisas de troca de mensagens que ocorre, que é bastante interessante, que acabou fortalecendo o grupo, né? Investir na relação de confiança entre feirantes, organizadores, os consumidores e formadores de opinião. É aquilo que eu falei, né? Nós, eu digo, consumidores que participam efetivamente da feira, que estão semanalmente na feira, as instituições que estão ali, os agricultores, tudo isso forma uma relação de confiança. E temos, lógico, os formadores de opinião. Todos os grupos têm seus formadores de opinião que a gente tem que estar trabalhando, né? Sempre pensar, né? A gente hoje está discutindo circuitos curtos, a gente percebe a discussão do PNAE, do PAA, das feiras e das cestas. Então, sempre pensar que esses agricultores, eles não fiquem só na feira, ou só no PNAE, ou só no PAA, mas tentar, sempre que a gente pensar a organização das feiras, a gente pensa em como que a gente não dificulta a participação dessas famílias nos programas ou em qualquer outra forma de comercialização que ele tem. Então, tentando ajustar tanto na logística, tanto a questão dos agricultores como também dos consumidores. A aproximação com as secretarias e conselhos de agricultura, meio ambiente, saúde e segurança alimentar e nutricional. Esse tema, né, que a gente está discutindo da alimentação saudável, da alimentação sustentável, ele tem ressonância, né, nessas secretarias e nesses conselhos, e a gente pode ser tanto um parceiro deles como eles da gente. Então, esse é um processo bastante importante que eu acho que a gente deve tomar muito cuidado quando entra no município, né? Diminuir a utilização de embalagens plásticas e outros materiais não sustentáveis. Esse é um drama, né? Se a gente for ver hoje na apresentação de todos, né, a quantidade de plástico que a gente viu nas embalagens e tudo mais é muito grande. Então, mesmo a gente com a proposta de sacolas e tudo mais, a gente percebe que ainda, para manter inclusive a questão da legislação e uma série de coisas,
a gente tem uma utilização gigantesca de plástico, de outros materiais que a gente tem que começar a gente já começou, mas tem que continuar discutindo formas com que a gente consiga trabalhar de uma forma mais sustentável nesse sentido, né? E ampliar o público das feiras e cestas entre os públicos de trabalhadores e jovens. No estudo que a gente fez sobre os consumidores, a gente tem um perfil muito claro, assim, mais de 80% dos nossos consumidores são mulheres, acima de 50 anos, né? Então, assim, tem um perfil Então, por isso que a gente falou, não, nós temos que acessar, nós temos que levar essas feiras para bairros de trabalhadores, nós temos que ver formas como a gente pode estar discutindo com os jovens a questão da alimentação, então, mudando horário, fazendo eventos, como que a gente consegue fazer esse trabalho nas escolas, como que a gente consegue fazer esse trabalho, de repente, em outros ambientes mais públicos. Então, como que a gente, inclusive, consegue fazer esse trabalho com as famílias que participam das nossas feiras e nossas cestas, né? Então, esse é um desafio bastante importante. E aqui eu finalizo mesmo colocando o card, né, das nossas cestas, tá? Que a gente coloca um pouco da ordem, e colocando uma foto de um consumidor que nos acompanha há já 2 anos, com a sacola que a gente também fez a cesta, e colocando claramente esse sentido da relação entre o consumidor e o agricultor. É essa relação que a gente tem que estar trabalhando muito forte quando a gente discute os circuitos curtos de comercialização. Então, muito obrigada. Parabéns, Norma.